propósito, você também corre o grande risco de se perder. Você corre o grande risco de ficar para trás. Você corre grandes riscos de você não cumprir de fato o propósito que Deus tem para a sua vida. E hoje, semana passada, eu falei um pouco sobre a história de Davi e falei sobre o apóstolo Paulo. E você viu a diferença entre os dois por um simples senso de propósito, de entender, às vezes uma brecha que Davi abriu, aconteceu sobre a vida dele, algo tenebroso que ele não almejava, não queria, e aconteceu sobre a vida dele. Mas também você viu uma outra pessoa que correu essa carreira proposta, alguém que entendeu o propósito, e diante de várias circunstâncias, ele não tirou férias, ele não descansou, ele decidiu ir até o final e combater o bom combate. E hoje eu quero falar para vocês a respeito da história de um homem que me marca muito na Bíblia, e o nome desse homem é chamado Neemias. Fala assim, Neemias. Esse homem de Deus aqui tem um grande testemunho. É alguém que decidiu viver o propósito de Deus, e Deus já tinha colocado ele num alto escalão de um local lá na Pérsia, um lugar muito, como eu posso dizer, que ele era muito considerável, era alguém que tinha muita influência lá dentro, porque ele era o copeiro do rei, e por ser copeiro do rei, ele experimentava todas as bebidas dos reis. Eu não vou entrar em todo o contexto aqui, que é muito grande, e ele estava ali, ele estava servindo ao rei com vinho, com qualquer bebida, ele bebia antes, para provar, para ver se estava bom, mas também para não deixar com que o rei morresse envenenado, e isso era algo muito importante. Então ele estava muito próximo do rei, ele estava numa posição assim de muita influência, e Deus já tinha levantado ele para estar naquele lugar, daquela forma. Mas eu quero te contar aqui em alguns versículos, vou ler bastante a Bíblia, e eu queria que você acompanhasse aí, amém, irmãos? Depois, se você quiser, ler a história de Neemias, para você entender todo o contexto por detrás daquilo que eu vou falar hoje para você, amém, irmãos? Então, uma pessoa que fazia parte ali da realeza, da corte daquele lugar, num alto nível de padrão, esse homem representa eu e você, porque a Bíblia diz que nós já fomos tirados do império das trevas para o reino da maravilhosa luz. A Bíblia diz que eu e você já estamos assentados com Cristo, nós já temos direito a outras coisas, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, então nós já temos uma alta posição. Quando a Bíblia diz que você é rei, você é sacerdote, sacerdotisa, que você é um povo escolhido de Deus, adquirido de Deus, separado, exclusivo, você pode se colocar nessa posição, de alguém que existe uma autoridade sobre a sua vida, de alguém que o próprio Jesus disse que você faria obras maiores do que a dele, e por esse motivo, você precisa entender que você já está numa posição diferente do que outras pessoas que são os ímpios. Você já é diferente por si só, por se tornar filho. Hoje você tem a melhor, como é que se diz? O melhor título que você poderia ter hoje é o título de ser filho, porque você ser filho, você é herdeiro, você ser filho, você tem direito a tudo que seu pai tem, e o que o seu pai tem é tudo do bom e do melhor. Só que qual que é o problema? Quando eu sou um filho, eu sei o pai a quem eu sirvo, a quem eu tenho, o pai, como amoroso ele é para mim, por mim, ele é aquele que está cuidando de mim, mas eu sei de tudo que ele tem para mim, só que eu não vivo aquilo que ele tem para mim. Isso simplesmente é a questão do propósito. Eu não entendi, eu não compreendi, mas eu quero que nesses dias, eu tenho orado por isso, e eu quero que você ore por isso também, que os seus olhos sejam abertos para você entender o propósito de Deus sobre a sua vida, amém, irmãos? E eu quero ler o primeiro versículo aqui com você, que está em Neemias 1, do 3 ao 5, diz assim: disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio, e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados, e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus nos céus. Hoje eu quero falar para você a respeito de Neemias, alguns posicionamentos que ele teve na vida dele, algumas coisas que ele fez na vida dele, que você precisa levar na sua vida, e você também precisa fazer aquilo que ele fez do começo ao final na sua vida. Pastor, eu tenho 15 anos, eu tenho 13, eu tenho 12, eu tenho 20, 25, não importa qual que é a sua idade, é de extrema importância que se você não esteja vivendo algumas coisas aqui, não esteja já posicionado em algumas coisas que eu vou te compartilhar com você, você deve se posicionar a partir de hoje. Lembre-se, um apelo de uma palavra é um chamado para você responder da forma correta.
E esse é o meu objetivo aqui no final com essa palavra. Amém, irmãos? Nesse contexto aqui, Neemias estava ali servindo o rei, na sua posição gloriosa, de grande influência, e de repente ele ouve uma notícia que um caos tinha sido estabelecido, aonde os seus pais moravam, da onde ele foi tirado. O Neemias aqui é alguém que foi retirado lá da época da Babilônia. Quando você diz que você cantando aqui que não faço mais parte da Babilônia, não estarei mais preso a isso, aquilo, exatamente aconteceu com Neemias. Ele foi para um outro lugar, ele foi tirado completamente do seu contexto, e agora estava numa posição muito boa, mas lá onde é a origem dele, um lugar onde seus pais, o povo de Jerusalém ali estava sofrendo. A Bíblia diz que estava acontecendo o quê? Estava pegando fogo, que os muros foram derrubados, as portas foram queimadas. Irmãos, isso aqui é um caos. Quando a Bíblia diz sobre uma cidade que não tem muro, que o muro está caído, que algo está acontecendo, isso que aponta para uma cidade que está devastada, que ela está sujeita a qualquer coisa, a roubos, a invasões, ou ela não tem mais domínio por si só. Então o caos estava estabelecido sobre aquela cidade, e ele ouviu sobre isso, e a Bíblia diz que ele imediatamente fez o quê? Ele chorou. Assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Isso é um cenário de luto, é um cenário de alguém que viu um caos, só que agora ele fez o quê? Ele foi orar a Deus, ele se lamentou e ele orou perante a Deus. Você vai ver quantas vezes Neemias, durante essa história que eu vou compartilhar com você, ele ora a Deus. E eu quero falar algo para você. Talvez você está aqui hoje e você já se deparou com a notícia da sua família, da sua escola, de um amigo, de um vizinho, de alguma circunstância na sua vida, que mexe com você. De uma mãe, do seu pai, de um tio, de um primo, de um vizinho que está na circunstância, de alguém que está usando droga, de alguém que está depressivo, de alguém que tem crise de ansiedade, de alguém que está com síndrome do pânico, de alguém que você sabe que no retorno das férias da sua escola lá, ou da sua faculdade, você sabe que aquela pessoa estava sofrendo, você nem sabe talvez, se quando você voltar para a escola, se essa pessoa estará viva. Porque você, quando deu as férias, você já estava pensando, meu Deus, talvez essa pessoa morra, porque o diabo está investindo na vida dela. E às vezes você está aqui hoje no culto, participou de uma célula, e talvez o seu maior medo é você chegar na sua casa, porque você não sabe como vai se deparar com os seus pais. Talvez em brigas, comentando sobre divórcio, ou seu irmão talvez drogado, bêbado, ou sua mãe viciada, ou seu pai doente, ou uma enfermidade, você não sabe, mas um caos está sendo estabelecido. E às vezes o que resta a você é você chorar, se lamentar e orar a Deus. Mas eu quero te contar aqui o que aconteceu com Neemias. Ele não simplesmente não fez isso. Ele não simplesmente veio aqui, parou, se lamentou, chorou e orou a Deus. Você vai ver no decorrer dessa palavra aqui. Então eu quero primeiro um conselho que eu quero te dar aqui para você nessa tarde. Primeira coisa, enxergue a realidade. Tenha clareza da sua realidade hoje. Pare de querer fugir da sua realidade. Neemias ouviu aquilo, e daqui a pouco eu vou dar continuidade. Ele enxergou a realidade, e ele soube que era real. A doença bate à porta, os vícios batem à porta, as dificuldades vão bater à sua porta, mas como você vai lidar com a situação que você tem ouvido na sua casa, na sua vizinhança, na sua célula, as pessoas da sua célula, ou a pessoa da sua escola, da sua faculdade, como você vai lidar com isso? Você precisa enxergar a sua realidade. Quando eu enxergo e você enxerga essa realidade, nós entendemos qual é o motivo com qual Deus nos chamou. Ninguém aqui, irmãos, foi chamado para aguar a piscina, sabe? A piscina que eu vou jogar água na piscina para limpar a piscina com a água cheia lá. Eu vou salgar o saleiro. Ai, pastor, eu vou ficar aqui, sabe, coisas fáceis de fazer? Deus não te chamou para você fazer coisinhas simples e básicas e fáceis de fazer. O problema é que hoje muita gente não estão querendo viver o chamado de Deus, mas elas estão querendo inventar um chamado para ela mesma viver. De ela pegar e falar assim, esse é meu chamado, é esse. Eu acho que eu quero cuidar das pessoas mais de boas. Eu quero ter a célula que só tem gente legal. Está entendendo? Não, eu fui chamado para isso. Eu fui chamado para cantar e não precisar de ensaiar. Sabe aquele negócio? Não, eu pretendo, o meu chamado é ser próspero, mas eu quero descansar na graça. Eu vou dormir até tarde e vou ficar em paz. O 1 milhão vai chegar na minha conta. Tá bom, Betina. Quem sabe o que é Betina aqui?
Vocês conhecem, né? Para com isso, mas a história dela é outra, é claro. Então tome muito cuidado. Tem gente querendo fugir da realidade, tem gente querendo fugir do chamado, mas ela não entendeu que aquela é a realidade da vida dela. Olha Deus falando para Ezequiel: Ezequiel, vai lá, tem um vale de ossos secos. Irmãos, Ezequiel fez o que? Ele viu, tinha vale de ossos secos, mas existia uma ordenança do Senhor, existia uma palavra liberada do Senhor, e por conta daquela palavra, um contexto foi mudado, porque ele confiou na palavra de Deus. Agora deixa eu falar uma coisa para você: quantos de vocês estão loucos para poder casar, sair logo de casa, porque não aguenta mais seus pais? Mas se o seu chamado é você tocar, você orar, você ganhar os seus pais antes de você se casar, o que é melhor? Você casar para cumprir os desejos da sua vida e da sua alma, da sua carne? Ou você cumprir o propósito de Deus dentro da sua família? Porque tem um monte de gente querendo falar assim: eu quero sair de casa, quero sair desse emprego, quero sair dessa faculdade, quero sair dessa escola, quero sair dessa célula. Aí não sabe que Deus te quer para o propósito de Deus naquele tempo, naquele lugar. Ai, mas eu fui chamado para esse tempo, foi para um tempo como esse que Deus me chamou. Aonde? Em Dubai. Eu tenho que estar numa escola particular, onde só tem santos. Alguns têm até asa quando eu chego na escola. Ai, para que a gente precisa de você para essa situação? Como que Deus quer te usar? Você não sabe que no Velho Testamento, todo momento de caos, Deus levantava um profeta para ser boca de Deus, para falar da parte de Deus, para exortar, para amar, para consolar. Quantas pessoas foram levantadas e agora você está achando que nesse tempo pós-moderno, Deus quer te levantar e Deus quer te usar você assistindo Netflix? Você acha que Deus quer te usar você sentar na bunda na cadeira assistindo futebol, jogando um joguinho? Deixa eu te falar para você: Deus não vai te usar se você estiver sentado na frente da televisão assistindo qualquer tipo de streaming. Não vai, não vai. O problema é que tem um monte de gente não enxergando a realidade, e por não enxergar a realidade não tem encargo, não tem empatia, não tem coração voltado para aquilo que está um caos. Tome muito cuidado nesse tempo. O que Deus está querendo te usar? Se na sua escola tem um monte de gente com crise de ansiedade, com síndrome do pânico, se na sua casa os seus pais estão querendo divórcio, seus pais estão comentando sobre isso, se você ouviu esses dias uma notícia de que algum dos seus pais estão realmente com algum problema de saúde e foi um diagnóstico médico que não vai durar 3 meses, é agora que Deus quer te usar mesmo. Mas sabe aquele negócio? Nós vivemos uma geração dos fujões, gente que não consegue enxergar a realidade e enfrentar. Só fica na primeira parte aqui da minha palavra, chorando, lamentando e orando a Deus, mas não faz nada, não ora, não jejua, não proclama, não é um sacerdote, sacerdotisa, não prega, não fala do amor de Cristo. Como que a mãe vai se converter? Como que o pai se converterá? Como que eu e minha casa vamos servir ao Senhor? Como que o avivamento vai acontecer na minha sala, na minha escola, na minha faculdade, se eu nem enxergo a realidade? Como que é enxergar a realidade? Pede para Deus: Deus, o que está acontecendo aqui? O que é? Mas às vezes está tão escrachada a realidade da sua casa, da sua família, da sua vizinhança, da sua escola, do seu trabalho. O problema é que você não quer enxergar, mas Neemias enxergou. Segunda coisa que aconteceu com ele: ele não ignorou a realidade. Primeiro, ele enxergou, e segundo, ele não ignorou. Que leva ao que eu estou falando aqui para você: não ignore de forma alguma. Eu vou ler para você algo aqui rapidamente. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer, lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, e se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei a Deus do céu e disse ao rei: olha aqui. Ele continuou orando, mais uma vez ele orou ao Deus do céu e falou que: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu reedifique os muros que estão caídos. Então alguém que orou pela segunda vez,
lamentou, chorou. A Bíblia diz, ele estava triste, o rei percebeu. Na onde ele estava, ele não poderia ficar daquela forma, mas ele estava triste, não teve como esconder. E o rei percebeu e perguntou: o que queres? E ele falou: eu orei a Deus, tal. Se é da vontade do Senhor, olha isso aqui é a favor de Deus, é portas abertas. Ele falou: se é da vontade do Senhor, rei, me envie até lá ajudar, que eu vou para lá e vou reedificar. O que ele fez? Ele enxergou a realidade, ele não fugiu da realidade, ele orou a Deus, as portas foram abertas, o rei liberou ele, que é o cenário daqui para frente. Ele não fugiu, ele não resistiu, ele simplesmente falou: calma aí, está acontecendo aquilo, eu ouvi, eu estou ciente do caos que foi plantado naquela cidade, eu que fiquei com esse encargo, eu que fiquei triste com essa situação, então Deus está me chamando. Hoje eu quero te fazer um apelo, que você pare de ficar sentado, pare de ficar se lamentando, vá para a guerra, vá cumprir o propósito. Hoje é seu tempo de você fazer isso. Deixa eu dizer uma coisa para você, não adianta falar que quando você casar, você vai responder a Deus, que você vai queimar para Jesus, que você vai cumprir seu propósito. Se você não cumpre quando solteiro, nunca você vai cumprir quando chamado, quando tiver casado, nunca, jamais. E olhe bem com a pessoa que você admira, porque se ela não estiver cumprindo o propósito quando solteira, nunca vai cumprir o propósito ao seu lado, depois que estiver casado. Não cumpre, não acha que é um estalar de dedo que as coisas acontecem, não é assim, não é assim. Mas pastor, eu sou tão novo. Agora é a hora, foi para esse tempo. Estudiosos dizem sobre a vida de Daniel, 15 anos. Davi, cedaço. Quantos homens de Deus foram usados por Deus? A idade que você tem, está esperando o quê? Casar? Lembra que eu falei semana passada, os 3 sim mais principais da sua vida, os mais importantes: sim para Jesus, sim para o propósito, e sim para a pessoa que você vai se casar. Se você disser sim errado para a pessoa que você vai casar, você acaba destruindo o propósito. Você não perde a salvação não, mas talvez você vai viver um inferno na terra. Então, primeira coisa, ele enxergou a realidade. E segundo, não ignorou a realidade da sua vida. E terceiro, ele se posicionou. Alguém que fala para o rei, fala assim: deixa que eu vou lá, vou reedificar esse negócio aqui, eu vou lá. Irmãos, ele estava ciente do que estava acontecendo. Ele falou: eu vou ir e vou ser usado por Deus, eu estou indo. E aí, por toda a história, você vai perceber detalhes. Olha o que a Bíblia diz: como também a carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade, do templo, para os muros da cidade e para as casas que eu deveria alojar-me. E o rei me deu. O cara ganhou a bênção para poder ir para a cidade que deveria reedificar os muros, ganhou todos os materiais devidos para poder construir e reedificar. Só que a Bíblia deixa um ponto muito claro aqui no final do versículo: porque a boa mão de Deus era comigo. Tudo está acontecendo na vida dele aqui, porque Deus, simplesmente a mão de Deus estava sobre ele, estava com ele. Deixa eu te falar uma coisa para você. Às vezes você já viu a realidade, enxergou a realidade, agora você está só com medo, então você está tentando fugir da realidade. Por que você está tentando fugir da realidade? Porque às vezes você tem medo de enfrentar algumas coisas, porque você acha que Deus não está com você, mas Deus está com você. Diga glória a Deus por isso. Deus está juntamente contigo nas batalhas, nos dias bons, nos dias maus, Ele está com você. Esse é importante. Eu vou cumprir meu propósito porque Ele me chamou, Ele me conquistou, Ele me comissionou para algo, e aquele que me chamou é capaz de me suprir, me manter. Mas se o dia estiver difícil, não importa, Ele estará com você. E olha o que acontece. Logo depois que ele começou a ir, ele começou a levar uma equipe. Então ele disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei com a boa mão de Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Neemias aqui enxergou tanto algo, ele ficou tão ousado em ir para a terra dos seus pais e reedificar os muros,
que uma equipe que estava indo com ele estava desanimada, estava meio assim sem fé, mas ele foi lá com clareza, porque entendeu o propósito, ele entendeu, compreendeu, agora ele foi, pelo posicionamento dele, ele mostrou aos irmãos, e todo mundo que estava em volta com ele, começou a estar animados também para poder viver o mesmo propósito. Isso que eu quero te dizer, irmãos, você está aqui hoje, você é líder de célula, anjo da guarda, às vezes tem um propósito a cumprir, o propósito da sua célula, que a sua célula se multiplique, às vezes está tão desanimado o ambiente, é tempo de alguém se levantar, seja o líder, seja o anjo da guarda, o líder de treinamento, levantar e falar, ei, vamos subir, possuir essa terra, é nossa, Deus nos deu, essa multiplicação já vai acontecer, é tempo de você fazer isso. Mas o que tem que acontecer? Enxergar a realidade, não fugir da realidade e se posicionar. Neemias se posicionou. Vem andar comigo para você ver, anda comigo 3 semanas para você ver o que vai acontecer com a sua vida, pertinho comigo, você vai ver, vai acontecer algumas coisas na sua vida, vai ter discipulado comigo, é por minha causa? Não, simplesmente porque existe um espírito de fé, não importa o contexto, não importa, o objetivo é o que? Crescer, frutificar, multiplicar, avançar. Então presta muita atenção, a sua vida já era para ter passado esses 3 estágios aqui, que eu estou falando para você. Se não tem esses 3 estágios, não aconteceu nenhum posicionamento, ou você não posicionou ainda, ou já posicionou, ou você talvez está nessa parte aqui já, falando, pastor, eu estou fugindo da realidade, está tão difícil lá em casa, está tão difícil na minha escola, ou você nem está enxergando a realidade, e tudo isso aqui tem a ver com, aqui ó, distrações. Sabia que a ciência já é comprovado, a ciência diz a respeito disso, que se você estiver fazendo qualquer tarefa durante o seu dia, se você se distrair daquela tarefa por 5 minutos, você demora 22 minutos para poder voltar o foco daquilo que você estava fazendo. Imagina na sua escola, uma pegada no WhatsApp, 5 minutos trocando ideia com alguém, mas dá um pouquinho só para você entender. 5 minutos que você sai, se distrai. Então aqui, se você ficar 5 minutos falando com alguém no WhatsApp, você vai demorar 22 minutos, talvez 22 minutos já está na conclusão da palavra, você perdeu. Imagina para as coisas do propósito de Deus. O que o diabo mais investe na vida das pessoas é isso, paralisar, calar e também distrair. Claro, roubar, matar, destruir é o principal objetivo dele. Mas com o povo da igreja é isso, paralisar. Lembra que eu falei semana passada? Você parado, você já está retrocedendo, porque o mover de Deus está em movimento. Está entendendo? E o que mais? Te calar. Um homem calou no jardim do Éden, olha o que causou. Porque uma autoridade, Deus tinha dado autoridade para ele, ele ficou calado, Eva fez o que tinha para fazer lá e fez. E o pecado entrou na humanidade. E distração é o que nós mais temos nessa geração. Pessoas distraídas, se distraindo do propósito. Aí às vezes, ou 100% das vezes, é exatamente isso. Não enxerga a realidade, porque está distraído com outra coisa. Presta atenção, na sua escola, você está lá por um propósito. Na sua escola você não está lá somente para tirar notas boas, não. Você está lá para tirar notas boas, expressar a Cristo, ser o melhor aluno, pregar o Evangelho. Sabe quantas pessoas eu contei aqui que fiz a contagem dos núcleos? 260 pessoas. Passam pelos nossos núcleos aqui dos teens e dos adolescentes. 266 pessoas. Sabe qual que é a realidade? A realidade não é que o núcleo não está funcionando. Isso você precisa enxergar. Tem alguém aqui do núcleo que participou dos últimos núcleos, está aqui agora? Levanta a mão. Levanta a mão. Tem alguém aqui do núcleo das escolas, da faculdade, da ETEC, está aqui agora? Isso aqui é a realidade. Tem você? Não, de agora. Você já faz tempo que já está vendo. Felipe só, fica aqui. Não, mas antes do Felipe, presta atenção. Não tem nenhum visitante do núcleo aqui. Sabe o que está acontecendo? Nenhum núcleo. Desculpa, irmão, não é para te acusar, não. Não está cumprindo o propósito dentro da sua escola, da sua faculdade, do seu ETEC. Não está. Porque se tivesse aqui, teria no mínimo umas 100 pessoas. Isso 100 pessoas não é nem 40% das pessoas que estão frequentando o seu núcleo. Olha que tem. Eu sei que tem pessoas aqui que veio do núcleo. Eu sei, viu, irmãos? Tem muita gente aqui, ó, do ETEC, a galera, eu sei.
Eu reconheço isso. Mas a realidade de hoje, que dia que é hoje? Dia 21? 20? 20. Dia 20. Dia 20 de julho. Não tem ninguém. Se não foi ninguém para a célula hoje no sábado à tarde, simplesmente só estamos brincando de oba-oba. Seu pai vai vir amanhã no culto? Sua mãe vai vir no culto amanhã? Qual foi a última vez que você pregou o evangelho e falou para sua mãe, você precisa ir para o culto? Minha mãe, eu não vou insistir para ela vir amanhã, porque infelizmente é triste para ela algumas coisas e é um tempo dela de luto. Mas se ela não estiver conectada com o corpo daqui a pouco, é terrível para ela. A propósito dessa mulher sobre a vida do meu pai, foi o único que aconteceu, ele foi salvo, dia 27 de novembro de 2021, glória a Deus por isso. Mas, e as pessoas que estão ao nosso redor? Isso é a realidade, é enxergar a realidade aqui, entender que não tem algumas coisas acontecendo, não vou fugir dela, tenho que enfrentar o diabo, amarrar o valente, saquear o inferno, tirar todo mundo das mãos do capeta. É assim que tem que acontecer. Você que é dos teens, se você faz núcleo lá e tem gente de 14 anos, tem que levar para o encontro. Você que já é dos adolescentes, faz núcleo, seu alvo é no mínimo levar 50% do que frequenta o núcleo. 50% não é 100% não, deveria ser 100%. Mas estou pensando pequeno ainda, está entendendo? Aí eu te pergunto, o que você está fazendo? O que você tem feito nesses dias? Você enxergou a realidade? Está enxergando? Está certo a realidade? Você não está fugindo nela, já está se posicionando? Porque eu vou falar para você, nessas próximas semanas, até o dia do encontro com Deus dos adolescentes, tem que ter muita gente aqui, muito visitante, tem que ter as pessoas que batizaram no último batismo. Está entendendo que juntava os teens e os adolescentes, as pessoas que batizaram, era para dar colapso aqui, não ter nem coubesse aqui mais nesse lugar? Exatamente, mas não, é uma realidade. Por isso nós precisamos ser como Neemias, se posicionar. E agora eu vou falar algo para você. Na sua casa, qual que é o cenário? Qual que é o cenário da sua casa? Da sua escola? Corra. Reedifique os muros, seja usado por Deus. Não fique esperando a melhor oportunidade para chamar a minha mãe ou meu pai para ir para o encontro com Deus. Quem vive de oportunidade é o diabo, e as oportunidades do diabo é apenas uma. E uma pode destruir completamente a vida dos nossos pais ou de quem for. Qualquer pessoa. Então não viva por oportunidade não, viva por propósito. Entenda que Deus chamou para esse tempo. Você como adolescente, esse é o tempo de você honrar, abençoar os seus pais, estar junto com os seus pais, não importa. Na sua escola, na ETEC, na faculdade, é agora. Esse é o tempo, não é para depois. Então presta atenção, logo após Neemias animar o povo e começar a obra, ele começou a enfrentar muitas oposições. Eu estou falando aqui para você que a oposição veio quando existiu um posicionamento de Neemias. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não tem tido oposição nesses dias, resistência sobre a sua vida nesses dias, eu sinto te dizer uma coisa, você não tem sido alvo do diabo. Sabe por quê? Tem deixado que a natureza te leve. No futebol os caras falam isso, deixa que a natureza cuida. Porque o cara joga tão ruim assim que fala assim, ele cai sozinho, ele dá drible nele mesmo, faz gol contra. Aí fala assim, deixa que a natureza cuida, deixa que a natureza marca. Às vezes o diabo está te olhando, se não há uma oposição do diabo, não existe algo te resistindo, isso significa o quê? Isso significa que você nem está tremendo o inferno, nem está proclamando o evangelho da graça, nem está libertando os cativos. E aí? Então Neemias, por enxergar, não fugir e posicionar-se, começou a enfrentar oposição. Olha o que a Bíblia diz: porém Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Anomita, e Gesem, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-se contra o rei? Esses três enviados do inferno aqui, Sambalate, Tobias e Gesem, começaram a zombar de Neemias. Começou a
caluniar, começou a falar besteiras para ele. Para quê? Para impedir que Neemias cumprisse seu propósito, para impedir que Neemias fosse reedificar os muros. E sempre haverá enviados do inferno para te paralisar, para te distrair. E esse é o ponto da minha palavra que eu quero chegar com você aqui. Primeiro ponto, diante da oposição, presta atenção. Essa palavra que podia ter sido duas, primeira e segunda parte. Essa primeira parte que eu falei aqui para você, é o primeiro apelo para você. Enxergue, não fuja, se posicione. Hoje, a partir daqui então, haverá oposição. E nessa oposição você precisa fazer algumas coisas. Primeira coisa, não dê ouvidos ao inimigo, não ouça o inimigo. Não ouça o que ele está falando, não ouça o que ele está cochichando, não ouça as circunstâncias que você percebe que é do próprio diabo, não ouça de forma alguma. Sanbalat e Tobias já estavam desanimando o povo que estava com Neemias. Tem pessoas que você só de olhar você percebe, está desanimada, não tem mais fé. Não tem mais fé para quê? Não tem mais fé para algumas coisas acontecer, uma conversão, um milagre, uma cura, um toque de favor, não tem. Perdeu, a pessoa está desanimada, mas por quê? Isso é consequência de ouvir enviados do diabo, como Sanbalat e Tobias. Pessoas que vêm para desencorajar, circunstâncias que vêm para desencorajar, e o diabo vai investir pesado, dizendo quem você não é, que você não pode. Por isso que é importante fazer o que Neemias sempre fez: orou a Deus, buscou a Deus, percebeu a Deus, ouviu de Deus. E por saber quem ele é, o para que foi chamado, as vozes contrárias, a voz do inimigo não poderia paralisar nem distraí-lo. E ele tinha uma posição ainda maior, não tirando já agora a influência dentro do local onde ele estava naquele reinado. Agora ele é um líder levantado por Deus, junto com o povo para reconstruir os muros. Talvez você está aqui, você está esperando no dia da multiplicação para alguém falar que você é líder. Mas até quando você vai ficar com essa mente? Isso é uma mente, irmãos, que foi enganada pelo diabo. Você não precisa participar da multiplicação para se tornar um líder. Você já é um líder porque você já é um sacerdote, você é um rei, você é muito maior do que um líder. A sua posição de filho é muito maior do que uma de discípulo. Quem falou que discípulo é maior do que filho? Filho é maior do que discípulo. Você não precisa ser líder para ter aquilo que Deus tem para você. Você precisa apenas ser filho. E o dia que você aceitou Jesus, você já se tornou filho, você já se tornou herdeiro. Você está esperando o que para ter sua célula? Talvez a sua célula vai nascer no tempo mais caótico que tiver na sua vida. Talvez a sua célula pode acontecer, sabe onde? Na sua casa. Talvez a sua célula possa começar assim. Eu estava no velório essa semana, e grande parte das pessoas que estavam no velório, um monte de gente, tinha um pessoal lá que era da minha antiga igreja, uma galera. Eu vi uma parte da minha família chegando. Essas pessoas que chegaram dessa minha família, todas elas hoje são cristãs, têm célula em casa, fazem cultos, participam da igreja da graça, mau mover de Deus na família. Sabe onde que elas foram conquistadas? Num velório que eu preguei com uma criança de 6 dias que tinha falecido, meu primo. Sabe o que eu era? Eu era líder de célula, eu estava fazendo um velório com uma criança de 6 dias. E nesse dia teve paz, justiça e alegria no velório. Nessa criança, uma foi batizada em línguas, outra aceitou Jesus, e hoje todos aqueles que eram católicos se tornou cristãos, evangélicos, estavam lá. Hoje é aniversário até de uma delas. Por quê? Às vezes é no tempo caótico. Por isso você precisa enxergar a realidade que você está vivendo e não fugir dela, mas se posicionar como líder, como homem de Deus, como sacerdotisa, e de fato buscar ao Senhor e ir para cima e não ouvir a voz do inimigo. Sanbalat e Tobias vai tentar, mas se não precisa, não ouça a voz dele. Apenas se posicione e viva de acordo com a convicção que há no seu coração. Tem convicção no seu coração, irmãos? Tem convicção daquilo que Deus te chamou? Tem convicção? Porque se não houver convicção, essa deve ser sua oração hoje aqui no apelo. Eu sou convicto do que Deus me chamou.
Irmãos, antes de eu dizer sim para minha esposa, eu disse sim ao chamado de Deus. Veio antes do casamento, meu irmão. Mas tem gente que está planejando o casório para poder viver o propósito. Para de ser besta. Tem gente que está esperando, vou esperar chegar na faculdade para viver o propósito. O dia de você dizer sim para o propósito, se não já disse antes, hoje vai ser seu dia de você dizer sim para ele. Falar, eu aceito, eu creio, é isso mesmo. Agora para com esse negócio de querer ser pai de multidões, mas o seu desejo no fundo do seu coração é ser pai de pet. Tenho nada contra cachorro, gato, periquito, nada não. Não tenho nada contra não, eu gosto muito de animal, irmãos, muito mesmo. Muito mesmo, mas presta atenção, é muito fácil cuidar de bicho. Se você tiver dinheiro, melhor ainda, é muito mais fácil. Agora eu quero ver você cuidar de alguém carrancudo, que desliga o telefone na sua cara. Eu quero ver você abençoar a sua mãe quando a sua mãe está te maldizendo. Eu quero ver você abençoar o seu pai quando o seu pai te xinga de todos os nomes possíveis. Eu quero ver você poder abençoar o irmãozinho da sua célula, quando ele de fato está ali, querendo fugir de você, mentindo para você, não participa de nada, mente, ainda calunia contra você. Quero ver. Então não ache que Deus te chamou para você poder, o meu chamado é de boa. É nada, meu irmão. Seu chamado é no meio do caos, porque no meio do caos Deus te usa e a glória de Deus dele é manifestada e todo mundo enxerga Deus através da sua vida. Na sua casa tem caos, é agora que Deus quer te usar. É uma enfermidade que manifestou, você vai orar, você vai ter testemunhos daquilo que Deus fez através da sua vida. É alguém que está num vício, você vai ser usado para pregar o evangelho da graça, Cristo entrar naquela vida e todos aqueles seriam libertos. Mas é através da sua vida, mas é no caos. Então não ouça, se você ouvir a voz do inimigo, Sambalate, Tobias, o inferno, as séries, os filmes que tem por aí, se você fizer isso, eu quero te dizer, você vai se distrair. Olha o que a Bíblia diz, olha o que Neemias fez após a ofensa e o ataque de Sambalate e Tobias. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Sabe por que o povo tinha ânimo para trabalhar? Simplesmente porque alguém convicto lá atrás viu, enxergou, falou, entendeu dentro dele. Agora, não somente ele ia para o propósito, outras pessoas cumpririam juntamente com eles. Às vezes, irmãos, você vai ser o primeiro da sua casa. Isso é bênção. Você sendo o primeiro, você entendendo, tendo convicção, daqui a pouco todos estarão junto com você, com ânimo, servindo ao Senhor com ânimos, junto para o mesmo propósito, para conquistar o restante da família. Toda vez, eu cheguei lá na casa da minha mãe, vindo para cá agora, chegou mais outra parte da família. Todo mundo é do Bola de Neve agora. Chegou a Tamires e o William lá, a camiseta da zeladoria, que a zeladoria é como se fosse obreiros no Bola de Neve. Zeladoria, os dois lá, o casal. Olha, que bênção. Fez catequese comigo lá quando eu era pequeno. Aí viu meu testemunho, viu o que aconteceu na minha vida, percebeu e hoje. Às vezes Deus só está esperando o seu posicionamento para começar um novo nível na sua vida. Se você não tem ouvido nem vozes te zombando, te caluniando, te paralisando, quero dizer algo para você, você nem se posicionou ainda, mas se prepara, que o dia que você se posicionar, não vai ficar mole o negócio, não vai ficar fácil. Assisti um filme com minha esposa, acho que foi na quinta-feira, né amor? Prova de Fogo, muito bom, sobre casamento, a prova de fogo, né? O cara lá fazendo negócio tudo para conquistar a mulher de novo. Quando o bendito está lá, aceitou a Jesus, no outro dia a mulher virou o bicho do Satanás. Eu falei, não é real, isso é verdade esse filme. O cara aceitou Jesus num dia, outra mulher deu a carta de divórcio. É assim mesmo que acontece. Aí o reino de Deus está assim, ó, os anjos estão assim, ó. Vai, é agora que ele vai se posicionar. Vai. Ah, não. Irmãos, o tempo de se posicionar em Deus e guerrear contra o inferno é aqui na terra, não é no céu não. Lá não vai precisar lutar mais contra ninguém não. O tempo de você usar a fé é aqui na terra, é agora. O tempo de você exercitar sua fé, olhar com os olhos da fé, profetizar, falar coisas poderosas sobre sua família, sobre sua escola, é agora. O dia que você chegar no céu, meu irmão, não vai precisar de fé não. Lá não haverá mais choro, lá não haverá mais tristeza, não haverá mais nada.
Porque insiste então agora hoje é o dia de dizer sim. Esse é o tempo de não se distrair, não tirar férias. Esse é o tempo de viver o propósito de Deus. Aí ele diz: mas ouvindo Sanbalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém e avante, olha só, e avante já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodos irados, ajuntaram-se todos com um acordo para virem atacar Jerusalém. Olha só, foi caluniado, zombado, agora ele fala: ó, pode dizer para todo mundo, está tudo certo, os muros estão sendo reedificados, está fechando, até as pequenas brechas do muro, que não dava proteção para a cidade, já estão sendo fechadas. Sabe o que eles fizeram, Sanbalate e Tobias? Ficaram irados, juntaram com um monte de gente a mais para vir atacar. Então quer dizer que agora está piorando a circunstância. Quantas vezes eu já falei para vocês aqui, irmãos, que talvez vai piorar. Mas se você agora como adolescente, pré-adolescente, não entender isso, quem dirá mais para frente? Hoje é o dia de você fluir no Espírito Santo. Hoje esse é o tempo de você crescer, avançar, amadurecer. Esse é o tempo de você se sentir completo para poder casar com outra pessoa completa, não para vocês ambos se completarem. Não existe alma gêmea não. Tudo que você precisa é Jesus e o propósito de Deus. Quando você e o seu cônjuge futuramente tiver isso, então está pronto para casar. Mas se não tiver isso antes, não adianta. Não queira dizer sim para alguém que disse não para o propósito. Não faça essa cagada na sua vida, pelo amor de Deus. Nós precisamos de pessoas como Neemias. Olha o que diz Neemias 4:9: porém nós oramos ao nosso Deus e com proteção pusemos guarda contra eles dia e noite. É alguém que orava, jejuava, vigiava. Segunda coisa, ouça completamente a direção de Deus. Não ouça a voz do inimigo, mas ouça a direção de Deus. Tenha clareza do propósito. Tenha clareza. Irmão, eu passei por uma situação nessa semana que eu tomei um susto. Minha esposa foi comigo, eu ia lá só para dar uma assinada no IML e de repente eu vi o que eu não queria ver. E quando eu vi, minha ficha caiu. Eu fiquei baqueado, o policial ficou em choque, o rapaz do IML ficou em choque, acho que minha esposa deve ter ficado em choque, né? O Reginaldo ficou em choque, todo mundo, e eu gritei: adeus. Falei: meu Deus, adeus. Mas aí 10 segundos suficiente, eu ouvi a voz de Deus. Não é um adeus, é um até mais. Então eu tive clareza. Quando você ouve a voz de Deus, você tem paz. Não importa qual que é o cenário. Não importa se é um luto, se é caótico, se é um diagnóstico médico. Não importa o que você está passando, o que você tem visto, o que você tem ouvido. Quando você ouve a voz de Deus, você entende, você tem paz, você tem certeza. Você sabe que aquele que te criou, aquele que te chamou, ele não dorme. Ele está pronto, a prontidão para te servir, para te ajudar, para te consolar, para fazer tudo por você, porque você é filho. Diga glória a Deus por isso. Terceiro, não viva de forma alguma por oportunidades, mas viva por propósito. Olha o que a Bíblia continua dizendo já para finalizar: tendo ouvido Sanbalate, Tobias, Gesem, o arábio e os restos dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, que nele havia brecha nenhuma. Olha o que disse: ainda que esse tempo não tinha posto as portas nos portais, não tinha acabado ainda, mas já tinha finalizado a grande parte. Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e encontre-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém tentavam fazer o mal. Olha o que aconteceu aqui, presta atenção. Sanbalate e Tobias enviam um convite para Neemias, para tomar um cafezinho, para maratonar uma série, esquecer um pouco a edificação do muro, a reedificação do muro. Sanbalate e Tobias chamou ele para simplesmente um tempinho só. É só um pouquinho, rapidinho. É só namorar um pouco, depois você volta para cumprir o propósito. Calma, é tempo agora de ir para o shopping com as amigas. Esquece um pouquinho a igreja. Foi só um convite. Assim é onde entra a maior distração. Às vezes é um momento que você está no ponto máximo. Você acha que você está no ponto máximo do seu propósito, e aí você se sente cansado. Falta pouca coisa.
Aí de repente você recebe um convite, assim como Neemias recebeu. Ele chamou para ter uma reunião, irmãos, uma reunião, para poder, era um tempo simples, é como se fosse Davi, era uma tarde. Sabe o que aconteceu? Neemias respondeu a ele: porém tentavam fazer mal, enviei-lhes mensageiro a dizer. Neemias nem parou o que estava fazendo, ele enviou mensageiros. Olha o que ele disse: estou fazendo grande obra, de modo que eu não poderei descer, porque cessaria a obra. Se eu descer, eu vou parar a obra. Mas se Deus me chamou para isso, para esse tempo, nesse caos, eu estou aqui com um povo, Deus me deu um propósito, eu estou aqui para cumprir esse propósito, eu não paro mais nem com a vacatuça. Foi isso que ele disse: eu não desço, se eu descer eu vou cessar a obra, se eu sair outras pessoas são afetadas. Sabe o que significa, meu irmão? Se você parar, talvez a sua família toda sofra por consequência da sua escolha. Se você quer fugir da realidade da sua escola, minha escola está difícil, pastor. Talvez se você sair daquela escola, o avivamento que estava prometido para aquele lugar vai ser através de outra pessoa, mas talvez pode ser tardio, pode demorar um pouco mais, e você fugiu, mas era para aquele tempo, era daquele modo, daquela forma. Você saiu, porque você se sentiu muito pressionado, enxergou a realidade e fugiu dela, não se posicionou. Será que não é para um tempo como esse? Será que não é dessa forma que Deus quer te usar? Então ele disse: eu não vou poder descer, não vou cessar a obra. E ele falou, deixou para lá. Mas ainda assim, depois disso, como eu disse, não viva por oportunidade. Isso é uma oportunidade que aparentemente seria melhor. É só um tempo, é coisa rápida. E tudo, irmão, se você não tiver clareza, você se distrai fácil com a voz do inimigo, com a circunstância contrária. Se você não ouvir a Deus, você se distrai. Se você viveu por oportunidade, você se distrai também. Quarto, tenha convicção do seu chamado, do seu propósito. Por quê? A Bíblia diz que depois dessa chamada de Sanbalat e Tobias, ele investiu mais 5 vezes, chamando eles novamente para fazer uma reunião. E simplesmente Neemias replicou a mesma resposta: não vou e não vou. Isso é convicção. Alguém que é convicto não se vende por circunstância, não se vende por oportunidade. Alguém que é convicto é porque ouviu a voz de Deus e calou todas as outras vozes. Quinto e último, confie completamente na graça de Deus. Olha o que a Bíblia diz no final, Neemias 6,15: terminada a reconstrução dos muros. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Eleu, e 52 dias. O muro acabou, foi construído. E sabe o que a Bíblia diz? Ainda que o muro estava construído, o povo ainda estava sob ataque de Sanbalat e Tobias, estava sob ataque de distrações, estava sob ataque de coisas para paralisá-los. Mas Neemias não se distraiu, não permitiu que o que estavam com eles também se distraíssem. E esse é meu convite para você. Mas para acontecer isso, olha que a Bíblia encerra dizendo: após construir os muros, olha isso aqui, presta atenção. Após construir os muros, reedificar aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer, olha o que ele faz. Ele estabeleceu 2 pessoas para cuidar das portas de Jerusalém. Ora, Neemias 7, 1 e 2. Ora, uma vez reedificado o muro e assentado as portas, estabelecidos os porteiros, olha quem ele colocou como porteiro: os cantores e os levitas, eu nomeei Hanani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E você precisa entender algo aqui agora, nesse final da palavra: nada é por acaso. Todo nome na Bíblia tem um significado. E sabe o que significa o nome desses 2 homens aqui? Hanani significa, o original no grego, gracioso. E Hananias significa Deus tem favorecido. Sabe por que esse homem chegou até o final de cumprir seu propósito, o qual foi estabelecido na vida dele? Simplesmente porque no decorrer de todos esses versículos, a mão de Deus estava sobre ele.
existia favor de Deus liberado sobre ele. Deus converteu o coração de reis de outras cidades, para que ele pudesse cumprir o propósito. Deixa eu te falar algo para você. O império das trevas, as trevas não vão prevalecer contra você e contra a sua vida. Quando você entender que você é disso aqui, o que você precisa da graça. E por final, ele entendeu, ele fundamentou a vida dele na graça de Deus, num Deus gracioso. Fundamentou a sua vida constantemente no favor imerecido, entendendo que ele não era capaz, mas Deus, através da vida dele, ele foi capaz de cumprir o propósito. Sabe o que é confiar na graça de Deus? É saber que o mesmo que te salvou, ele te chamou. O mesmo Deus que te chamou para um propósito, ele mesmo que te sustenta durante esse propósito. E o mesmo Deus que te sustenta estará com você até você morrer ou ele voltar. A pergunta para você hoje é essa: que estágio que você está da sua vida? Já enxergou a realidade? Eu tenho plena convicção, na sua vida existe um cenário caótico, seja em qualquer lugar. É terrível, às vezes é difícil voltar para casa, ver alguém, uma circunstância, voltar para a escola. Tem uns aqui que não querem nem voltar para a escola, já está angustiado. Meu Deus, lá o povo, todo mundo fala palavrão, fala tantos palavrões. Mas será que Deus não te chamou nesse tempo para agora, para você ser a pessoa do coração mais puro e ministrar sobre santidade, sobre guardar o coração, sobre não falar palavras torpes, e Deus tocar no coração dessas pessoas? É para isso que Deus está te chamando, meu irmão. Eu quero fazer um apelo: pudesse apagar as luzes.